esse anime vai superar tudo que Boku no Hero foi, assim, não tem comparação. E aí rapaziada, bem-vindo de volta para mais um vídeo hoje sobre Vigilante, que é uma história de um garoto que queria virar herói, mas ele não consegue e a partir disso ele entra para a Liga de Vigilantes. Aqui eu vou passar todas as informações e responder várias perguntas que você quer saber, como se você pode assistir Vigilante antes de Boku no Hero ou você tem que ver depois. E eu já vou mandar a resposta aqui, você pode assistir ele sem precisar ver Boku no Hero. Outra pergunta também, o All Might vai estar nessa história ou não? Você vai conferir tudo isso daqui aqui nesse vídeo. E se você puder, apoie o canal, se torne membro. Já tem 4 vídeos acumulados e daqui pra frente só vai estar aumentando. Se você não puder, deixa o like e se inscreve no canal que ajuda demais. Valeu, gente! Vamos lá, a história vai passar anos atrás da história atual de Boku no Hero. É como se fosse um prequel, um spin-off assim. É uma história totalmente nova e inédita antes de Boku no Hero. E ela vai contar a vida cotidiana de um garoto que chama Koichi, que trabalha num mercadinho e sempre quis ser um herói. Mas tinha uma coisa que impedia isso, uma licença de herói. E eu vou te explicar melhor isso daqui. O Koichi tinha uma habilidade que ele considera medíocre, de deslizar pelo chão. E isso é uma das coisas que impede ele de ser um herói, já que no mundo pessoas com habilidades são comuns e algumas conseguem se tornar heróis por terem habilidades mais fortes. E no caso do Koichi, para ele se tornar um herói, ele ia precisar de uma licença de herói. Só que ele não consegue isso pela própria mentalidade da habilidade medíocre que ele acredita ter. Porque ele acha que a habilidade dele não serve para isso. E ele não ia conseguir se tornar um herói com ela. Mas entra uma pessoa aqui importante, que é o All Might, de forma indireta. Porque o Koichi, ele quer virar um grande herói. Então ele vê os atos de heroísmo do All Might, que é a principal referência para ele, e resolve ajudar as pessoas do jeito que ele pode. Como dar informações para as pessoas, levar a compra delas, jogar o lixo de alguma pessoa no lixo. Essas coisas assim mais simples. Ele acha esse jeito assim de ajudar as pessoas com a habilidade de ir deslizando pelas ruas que ele tem. É como se ele fosse o Homem-Aranha, só que sem teia. Ele consegue deslizar em qualquer coisa física, se ele entrar em contato com as mãos ou com os pés. Mas esse é o jeito que ele faz para tentar ser um herói para as pessoas. Só que isso muda. Tudo muda quando ele conhece o Knuckles, um vigilante que não é bem um herói. Isso é interessante de separar, porque os heróis, como a gente vê em Boku no Hero, têm licenças de heróis. Eles têm que passar na escola, se formar e se tornar heróis. Tem um processo assim. Mas os vigilantes são uma espécie de pessoas que querem fazer o bem, que têm habilidades especiais, só que eles nunca iam conseguir passar por todo o processo de ser um herói e ter uma licença. Então, o Koichi encontra esse cara que tem muita aparência do Batman, é muito parecido. E ele convida o Koichi para combater o mal com ele. E a história segue assim, eles resolvendo crimes que os heróis que lidam só com vilões de alto nível nunca iam perceber. Crimes com pessoas com habilidades consideradas fracas para o padrão dos vilões de Boku no Hero. É aquilo lá, são pessoas que fazem mal à sociedade. É tipo o ladrão que rouba a bolsa de uma mulher e a polícia pega. No caso, a gente tem os vigilantes, heróis da noite não licenciados, e isso abre várias questões que eu acho que muito interessante que o anime pode trazer pra gente. Por exemplo, esses vigilantes são heróis ou vilões, porque eles legalmente não são heróis, eles estão ali para fazer a justiça por eles mesmos, com as próprias mãos. Então será que quem tá de fora, por exemplo, a polícia, que são as pessoas legais para combater o crime, ou os heróis de verdade, eles veem esses vigilantes com bons olhos? Esse é um dos temas assim que no anime pode trazer e eu ia achar bem interessante. Outra coisa é que todo o ambiente do anime possivelmente vai ser ambientado de noite. E eu digo aqui o motivo que eu acho isso. Porque tem esse imaginário na mente das pessoas, ou pelo menos na minha mente, que vigilantes trabalham de noite. Então isso aqui faz sentido pra mim. E outra coisa é que eles não lutam com super vilões de nível Shigaraki. Isso daí é papel dos heróis de Boku no Hero. Eles vão lutar com vilões básicos, que vai ter algum tipo de desafio, considerando a limitação da habilidade do Koichi e do Knuckles. Esse anime dos vigilantes vai ser uma coisa mais pé no chão, pelo menos é o que eu acho. Vai ter as lutas contra vilões, vai ser interessante também, mas
pode ter mais uma pegada de investigação. Por outro lado, se eu vejo a palavra vigilante, eu lembro do Batman. E o Batman tem isso de investigar algumas coisas de errado que tá acontecendo na cidade, em alguma parte assim da cidade, indo em becos, entrando em prédios, tendo um rival como o Pinguim, Coringa, algum mafioso que tá influenciando algumas pessoas com habilidades. Então eu espero muito isso, ter essa pegada mais pé no chão. Quando tiver esse negócio de investigação, se tiver um vilão que seja inteligente, que tá nos bastidores orquestrando tudo, e muita luta insana também. Isso é interessante, mudar o ambiente, a ambientação. Isso dá uma dinâmica em comparação com Boku no Hero, porque tem uma diferenciação e você mostra o outro lado desse mundo. Porque em Boku no Hero você tem um mainstream, digamos assim, os vilões de larga proporção, os heróis nível absurdo, destruição total de alguma parte da cidade. É aquele negócio que deixa várias pessoas envolvidas. Aqui em Vigilantes, o que parece é que vai ser mais pé no chão, como eu falei, e vai ter uma diferença absurda se eles seguirem por esse caminho que eu tô falando, porque ver heróis noturnos igual o Batman trabalhar em casos que não tem muita gente envolvida, que é só um roubo de bolsa por uma pessoa com super habilidade e alguma organização na cidade manipulando outras pessoas, e os vigilantes descobrindo quem tá por trás disso, se for feito bem dessa forma assim, que eu espero, não sei, vai ficar muito da hora. E uma curiosidade aqui que quase nenhuma obra faz, e eu acho interessante, e não tem por que fazer, né, mas é interessante e eu acho bacana, é criar uma história antes da história principal. Por exemplo, Jujutsu Zero e Jujutsu Kaisen, mas no caso aqui, Jujutsu Zero foi criado primeiro e veio Jujutsu Kaisen, mas é como se fosse um prequel, como Vigilante, e tem o caso mais famoso que é Fire Force e Soul Eater, e esse caso aqui é mais interessante porque, além de Fire Force ser criado depois de Soul Eater, Fire Force, que é o prequel da história, porque se passa antes de Soul Eater. E eu acho bacana em Vigilante isso, que existe pra isso, pra dar mais uma dimensão diferente de outros não heróis em um ambiente diferente do normal. Como pessoas que querem ajudar também, mas não são heróis, pode ajudar em outras questões, em pequenos casos assim. E pelo trailer, se você assistiu, dá pra ver que a animação... Mano, a animação vai dar bom. E outra coisa interessante é que chama atenção é as onomatopeias que eles estão colocando. Sabe aquele barulho nas HQs? Bum, kabum, tipo isso? No trailer mostra isso e eu achei da hora eles ter colocado pra dar um impacto assim, pra dar uma coisa diferente. Eu não sei se vai ter em toda a cena assim de luta ou de movimentação ou ação, mas eu achei interessante. Eu tenho uma teoria do porquê eles estão colocando isso daqui. Assim, como a ambientação é noturna, por estar à noite assim, então dá mais destaque colocar essas letras aparecendo assim de impacto quando tem alguma luta. Mas, dito isso, o estúdio que vai animar é o mesmo estúdio de Boku no Hero, o estúdio Bones, que é um estúdio considerado bom. Então, pra quem tá esperando algum anime de ação nessa temporada, eu recomendo muito Vigilante, uma escolha certa, além de todo apelo que ele vai ter por conta de Boku no Hero, então vai vir muita galera assistir. Eu acredito que pode ser um dos destaques da temporada, mostrando outro lado de Boku no Hero. Mas comenta aí, você vai assistir ou não, ou você vai passar dessa vez? Se for ver aqui no canal, eu vou trazer todas as análises dos episódios, então se inscreve que vai ajudar demais, se torne membro para ajudar o canal. Até o próximo vídeo, valeu gente!